Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da 8ª temporada do Ericast, o podcast que conta histórias de brasileiros que empreendem na Europa, que fazem sucesso e a diferença no mercado europeu. Mas hoje o nosso podcast tem convidados especiais. Por quê? Porque vocês sabem, gente, que aqui é sempre para fortalecer a nossa comunidade e plantar a sementinha do bem em várias casas. Mas hoje a gente não está só com brasileiros, hoje a gente também tem uma convidada especial de outra nacionalidade, mas que tem uma experiência incrível para contar para vocês como imigrante. Por isso que ela está hoje aqui com a gente para contar toda a experiência dela de vida. E também estamos aqui também com uma pessoa que tem uma história incrível, que antes de conversar com vocês eu recebi a história, soube de tudo, de muita resiliência, de muita motivação que vai contar aqui para vocês, porque, gente, você só chega num posto de sucesso se você tiver, acima de tudo, muita fé, resiliência e humildade. E essas duas pessoas, elas são os nossos patrocinadores oficial da 8ª temporada do Ericast. Eu quero que vocês recebam com muito carinho Hernanes e Jasmina! Êêêê! Gente, obrigada. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a recepção calorosa que vocês tiveram com a nossa equipe, a acolhência, a simpatia de todos da equipe de vocês. E eu acredito que um time coeso, ele é coeso porque ele tem uma grande liderança. E eu senti da liderança de vocês, é uma liderança feita com amor. Então, parabéns por ser esses líderes e por acolher tão bem o Ericast e de fortalecer cada vez mais a nossa comunidade brasileira aqui na Europa. Mas eu quero saber de vocês. Conta um pouquinho da história de vocês. Eu quero saber como é que vocês vieram parar aqui na Itália. Começamos com quem? Começa com você, porque eu sei que ela veio aqui, eu já sei como ela chegou. Começou tudo por você, né? Então, obrigado a vocês pela oportunidade de contar e fortalecer esses laços, porque é muito importante, né? Quando a gente vê que o outro conseguiu, a gente também pode conseguir, né? Tomar como inspiração. Então, enfim, eu cheguei aqui, era 2010, pois no Brasil eu jogava futebol, era jogador de futebol, e a gente sabe que no Brasil o mercado ele de exportação brasileira ele é grande, né? Então, vim jogar aqui na Itália, joguei quase 7 anos, né, aqui, e depois, enfim, fui para a China, voltei para o Brasil e há quase 4 anos retornei de novo para viver aqui, né? Sim, para viver aqui. E você, quando você veio pela primeira vez aqui, você sentiu muito esse impacto cultural? Você sentiu, ou foi fácil a tua adaptação? Olha, eu na verdade senti pouco. Tenho que dizer por quê. Porque a minha expectativa era chegar na Europa, vou encontrar aquele frio que eu não vou aguentar, porque eu sou de Recife. Recife tem um calor danado, né? Que eu sou do Pará, e a gente sabe qual é o calor que tem lá. Quando a gente chega aqui, a gente sente aquele frio. Eu sofri no primeiro ano. Então, e justamente, né? Eu imaginei que fosse encontrar essa dificuldade do frio, mas quando eu chego em agosto, eu encontro em Roma, porque eu cheguei por Roma, né? Então eu tive um pouco de sorte aí de não chegar já no norte, em Milão, que já é mais frio do que Roma. Então, cheguei em agosto, estava 33 graus, um calor assim igual de Recife. Eu falei, que Europa é essa? Que Europa é essa, né? Não sabia nem que as estações fossem tão bem definidas e tal. Sim. Então, meu mundo era muito pequeno, era o tamanho da bola, eu costumo dizer. Então foi a única dificuldade que eu temia, acabou que não era tão feia como eu imaginava. Então, eu era muito focado em somente jogar futebol. Então, assim, não tive muitas dificuldades de me adaptar. Pois, assim, como até em campo mesmo, eu sempre fui muito assim, muito adaptável. Joguei em várias posições. Então, eu não olhava muito para as dificuldades. Eu olhava sempre para aquilo que eu queria fazer e como fazer melhor e tal. E, enfim, essa foi meu momento de adaptação, que foi, assim, fluiu legal. Nossa, que legal, gente, é verdade, todo mundo tem, e é legal você vir com essa visão, porque às vezes as pessoas elas colocam todos os empecilhos, porque o governo, porque a língua, tudo é muito difícil, elas não ficam na persistência. Foi aquilo que você falou, eu não vou olhar para a dificuldade, eu vou fazer aquilo que eu vim para fazer e vou dar o meu melhor.
me adaptar. Graças a Deus, como você falou para mim antes no bastidor, eu sou que nem um camaleão. Eu vou me adaptando. Isso é importante. Mas tenho que só dizer, porque realmente, assim, o jogador de futebol, ele é um pouco privilegiado, né? Tenho que dizer isso, porque a gente chega e tem uma equipe que, por exemplo, para fazer o documento. Hoje eu não jogo mais e eu sei o quanto é difícil para fazer um documento, né? Agora não tenho mais a equipe do clube, que já tem o contato com fulano, com Beltrano do Comune, não sei o quê. Sim. Então, eu tenho que dizer que isso ajuda bastante, né? O inserimento nosso aqui facilita a adaptação, facilita a adaptação. Eu sinto tanto que eu sempre trago em toda temporada, eu trago um profissional que desenvolve esse trabalho, porque eu sei da dificuldade que o brasileiro tem de chegar aqui, organizar o documento, organizar a residência, a escola dos filhos, ainda mais quando vem com os filhos, ainda mais quando vem com mudança de trabalho. Então, você ter um profissional especializado, qualificado, isso faz toda a diferença. Mas, Jasmina, conta pra mim, como é que você veio aqui pra Itália? Porque, gente, eu tenho que fazer complemento aqui pra te dar, tipo, parabéns pelo português que ela fala. A mulher que fala português, o italiano, e ela é da Sérvia. Né? Exato. Eu não sou brasileira, gente, mas também uma imigrante aqui na Itália. Eu nasci em Belgrado, na Sérvia. É um país que fica, não sei, mais ou menos perto daqui, né? 1h30 de avião. E o principal motivo, não, de ter vindo aqui na Itália é por amor, né? Ai, gente, foi que nem eu também vim por amor. Eu acho que a Itália deixa a gente mais apaixonada, eu acho. E também não foi uma escolha difícil, porque eu acho que é um país tão maravilhoso que é difícil não se apaixonar, né? Verdade. E foi a minha primeira viagem sozinha, quando eu tinha 18 anos, 17 na verdade. Primeira viagem sozinha com uma amiga foi Itália, né? E me apaixonei. Foi mais de 10 anos atrás. Eu falei, quero morar aqui, quero aprender essa língua. Jura? E, cuidado com aquilo que você deseja, né? Olha aí, depois de quantos Exato. anos você veio morar aqui? Mais ou menos? 13, mais ou menos por aí. Nossa, gente, imagina só você imaginar. Eu nunca tive essa vontade, confesso para vocês, de morar fora. Porque eu tinha minha vida em Belém do Pará, meus negócios, meu trabalho, meus amigos. Eu sou muito regional. Tanto que meu trabalho hoje, eu levanto muito a bandeira do brasileiro. E por destino, eu conheci o meu marido. Não era nem em Belém, gente. Eu conheci meu marido em Fortaleza, num show. Ele foi fazer um curso de dentista, que ele é dentista, ele foi fazer um curso de prótese lá com o tio dele. Eu encontrei ele no show, ele veio falar comigo, eu não sabia falar italiano, ele não sabia falar português. E daí saiu um relacionamento. E depois de 2 dias ele voltou para a Itália. E a gente ficou se falando por telefone. E eu digo sempre que quando é para ser, pode passar o tempo que for. Pode ser você ter passado uma tarde com a pessoa, mas quando é para você encontrar metade da sua laranja, que a gente fala, as coisas acontecem. É pra ser. E aí ele trouxe você pra cá. Não, é que a gente se conheceu na China, então... Então era para ser. Uma outra história. É um outro podcast para falar sobre isso. Mas conta pra mim, como foi que surgiu de vocês começarem a empreender? Porque você veio do mundo do futebol e você veio do mundo empresarial, porque da tua história que você contou pra mim, veio do mundo empresarial. Como foi fazer essa mudança de criar um empreendimento? Assim, como jogador, desde assim, cedo na carreira, né, eu percebi assim, é uma coisa muito óbvia, né, mas às vezes você não se prepara, né, e que a carreira do jogador é muito curta, então eu comecei a fazer vários investimentos em empreendimentos, né, sempre, enfim, em vários ramos também, né, em vários ramos. E o primeiro deles foi, por curiosidade, foi também um restaurante lá em Fernando de Noronha. Né? Foi o primeiro que eu fiz. Né? Sempre gostei muito dessa área da gastronomia. Legal. Então, e fiz outros empreendimentos e tal. Pois, como eu falei, né? Imaginava depois que parasse de jogar com meus... Na época eu pensava que ia jogar somente até os 33 anos, 34. Você começou a jogar quantos anos? Eu comecei a jogar profissionalmente com 20, mas desde os 8 anos que eu estou, assim, né, na luta de escolinha daqui, escolinha de lá, depois times, né, então Recife, depois São Paulo. Então a empreitada foi aí desde os 8 anos que eu realmente... Aí a pessoa que olha e diz assim, nossa, ele teve sorte.
Bom você tocar nisso, né? Porque eu não acredito em sorte, não acredito em azar. Eu acredito, como tu falou no começo, né? Fé, determinação, resiliência, poder de adaptação. E então é isso. Desde os 8 anos eu estava aí na luta, e é engraçado que eu já desde muito pequeno estava sempre com essa vontade de querer melhorar, né? Porque eu sabia que o resultado que eu ia ter era proporcional à qualidade técnica, à qualidade física que eu colocasse em campo. Então, enfim, trabalhei dos 8 aos 16 anos, ou seja, 8 anos sem receber nada, né? Assim, Olha aí, gente, isso que ninguém sabe, mas as pessoas já te enxergam você lá no alto. Gente, tem um percurso. Pare de achar que a grama do vizinho é mais verde, que não é assim. Tem um percurso por trás de resiliência. Imagine só, desde os 8 anos já começa a treinar. E muitas vezes você abdicou daquilo que você tinha prazer para fazer aquilo que tinha que ser feito. É isso aí. E aí você montou lá no Fernando de Noronha. Isso, montei lá e tal, então... e aí eu montei loja de carros, montei... que mais agora tá... Tu já tinha veia empreendedor nata, né? Restaurante de São Paulo, outro restaurante de São Paulo. Assim, algumas lojas de acessórios para telefones e tal, essas coisas. Várias coisas. E, enfim, então empreender sempre foi algo que eu gostei de fazer. Sempre teve e na era algo que pensava que depois que eu parasse de jogar eu não queria mais trabalhar. Okay. Né? Então eu falei assim, vou tentar aí criar esse colchão para quando parar tá bem estruturado. Verdade. E você, Jasmina, porque eu vi na tua história que você me enviou que era um pouco indecisão, tinha um pouco de medo, porque o medo faz parte também quando você vai sair do mundo corporativo, porque o mundo corporativo ele dá muita segurança pra gente. Eu vim do mundo corporativo, eu sou ex-bancária, eu fui bancária do banco desde a minha faculdade, que eu sou formada em administração com ênfase em marketing. Eles me indicaram para ser estagista italiano, para ser estagiária lá no Banco Santander, na época era Banco Real. Por quê? Eu digo sempre para todo mundo, gente, eu não era mais inteligente, eu não era aquela que tirava 10, mas eu sempre fui a que melhor comunicava. Então, para você trabalhar com o público, você tem que saber comunicar. E me indicaram, eu comecei como estagiária lá e fui criando carreira, fui caixa, fui supervisora geral de uma agência, abri agências lá. Eu ia até numa época me transferir para Recife, consegui vaga para me transferir para lá, porque eu tinha um companheiro na época de lá, meu primeiro namorado foi de Recife, foi o primeiro namorado, que ele foi para Belém, montou negócio. E ele voltou para Recife e eu ia voltar para lá, mas enfim, coincidências dos destinos, acabou não acontecendo e a gente acabou se deixando, enfim, mas foi uma fase da minha vida, o banco, que ele me deu muita estrutura emocional, me deu muito ensinamento e a segurança, porque o mundo corporativo dá. Quando eu decidi empreender, montar meu primeiro negócio, claro, eu fiquei com medo, mas a minha vontade de crescer era tão grande. Eu falei, não, o mundo corporativo ele me preparou, agora eu consigo dar o segundo passo. E eu te sinto muito preparada quando eu te vejo, apesar de saber que é o teu primeiro empreendimento que você está trabalhando à frente. E a primeira experiência nesse mundo também, eu nunca trabalhei no mundo assim, de restaurante, hotéis, nunca, não tive contato nenhum. Como contei para você também, eu desde sempre eu estudei línguas, desde sempre gostei de aprender. E me formei em Belgrado, em chinês, depois fui para a China fazer mestrado com meu sonho, assim, de uma mulher jovem mudar o mundo, né? Desbravar o mundo. Exato, todo mundo tinha, alguns ainda têm. Me formei, fiz mestrado na China e me formei em política. Legal. Só que depois de ter feito uma experiência no Ministério na Sérvia, eu mudei de ideia, vamos dizer, porque eu vi que não era bem aquilo que eu gostaria de fazer. Sim. Não se alinhava muito com os meus valores. Sim. Aí comecei a trabalhar nessa empresa dos Estados Unidos. Foi um trabalho remoto, então muito fácil também, porque na época a gente morava no Brasil. E como eu falava português, eles me contrataram porque contratavam muitos brasileiros. Legal. Desenvolvedores, né? Aí era essa ponte, vamos dizer, entre eles e as empresas
dos Estados Unidos, grandes empresas que procuravam essas pessoas com tanta experiência, que no Brasil é uma coisa incrível, eles queriam só brasileiros mesmo. E era a época depois do Covid, então todas aquelas empresas, né, Pfizer, Johnson & Johnson, sim, todos são brasileiros. Nossa. Então, foi um trabalho que eu gostei muito e, como você falou, esse mundo corporativo te dá segurança e te dá uma base muito sólida. Muito sólida, verdade. Aí, com o passar de tempo, eu fui subindo essa ladeira, vamos dizer, né, no mundo corporativo, aprendendo muitas coisas sobre a gestão do time, das pessoas, como falar com as pessoas para conseguir aquilo que você quer. Passar. Então, foi uma passagem muito importante para mim. Só que teve um momento na minha vida que eu senti que eu queria fazer algo diferente. Eu precisava de uma mudança. E na época a gente já estava aqui. Aí, desde que chegamos, foi ele que ficou me chamando. Vem trabalhar aqui, que precisamos de uma pessoa para cuidar de tudo isso, né? Sim. Aí eu sempre tinha esse receio, porque era o meu início aqui na Itália. Eu não falava italiano, não falava, então ficava assim, agarrada nele, porque ele era o meu tradutor, vamos dizer, oficial. E eu tinha tanto medo que eu lembro, a gente tinha lá na recepção, tinha um telefone fixo, né? Sim. Para receber reservas, assim, que a gente atendia, né? Para responder qualquer pergunta dos hóspedes. Quando tocava aquele telefone lá, o meu coração assim... Eu tinha medo de responder, mesmo sabendo essas frases. Olá, bom dia, aqui é tal e tal lugar, como posso ajudar? Sim. O coração ficava assim. E às vezes, eu juro, eu deixava o telefone tocar. Eu sei como é isso. Não respondia. Gente, não respondia, às vezes, porque eu tava sozinha aqui, ele não tava, porque às vezes, né, eu respondia, não entendia, aí você pode fazer? Então, no início, assim, era bem... Enfim, eu tinha medo, que é uma coisa muito normal. Do ser humano. O ser humano, tudo que é novo, ele dá um certo medo. É normal. Exato, ainda mais porque ela é muito perfeita, né? Então, ela acha que só tá falando quando tá falando tudo gramaticalmente certo e tal. Então, enfim, isso é verdade. Ele é muito mais relaxado. Eu gostaria de ser mais assim, porque quando eu comecei a aprender português, eu perguntava pra ele, como se fala? É assim ou assim? Tanto faz, igual, né? Porque, na verdade, tem que se vir com naturalidade. Quando a gente lidar com o público, claro que a gente vai se aperfeiçoando. Mas quanto mais natural você é com a pessoa, mais o fato de você humanizar tudo, mais o cliente fica mais à vontade, mais as pessoas elas vão fazendo tudo com fluidez. Mas quando você chegou aqui, porque a visão foi dele, né, de te colocar aqui. Exato. Aí quando você aceitou, tudo, né? Porque ela estava me contando, para vocês criarem, né, ela falou assim que você parece que viu a árvore, contando a história daquela árvore que é a coisa mais linda lá da frente. Eu fiquei apaixonada. Quando eu cheguei, eu falei, imagina o Lourenço balançando ali. Foi a primeira coisa que eu pensei. Não, e assim, como eu falei no início, né, tudo nasce com um simples desejo de ter uma casa de fazenda, né? A casa para mim, pois eu estava há 5 anos na Itália, não tinha ainda adquirido nenhuma propriedade, pois não pensava em ficar aqui também na Itália, quer dizer, nem sabia onde eu ia ficar, só estava indo no fluxo, né? Sim. E depois de 5 anos, quando eu cheguei aqui nessa região, eu falei, quero ficar aqui, quero uma casa aqui, me encantei com o lugar. Então eu vi várias casas, né, na redondeza aqui, mas quando eu cheguei aqui, eu falei, não, é aqui. Pois a casa não tinha ainda, né? A casa não tinha ainda. A gente fez. Não tinha casa? Assim, era só... Tinha uma casa somente em tijolos, né? Abandonada, assim, né? Então, e aí, só que quando eu cheguei, eu vi a vista, vi a árvore, eu falei, não, é aqui. Então, a árvore dá até uma dor no coração, porque a gente viu que ela já não tá brotando mais, não está dando mais nem flor, nem fruto, nada, né? Então a gente está preocupado, pois é o símbolo. E parece um cérebro ali, né? Que os ramos, ele está entre a terra e o céu, é bem profético mesmo. Então, sim. Ela significa, né? Além da beleza, tem essa conexão. Verdade. Aí vocês começaram a criar o projeto e tudo. Vamos pensar assim, no início era uma casa para você. Isso. Não ia ser um negócio. Aí como foi que surgiu a ideia? Isso, boa. Foi porque, e aí,
justamente tinha que começar a fazer o projeto, fazer as obras e tal, e eu comecei a vir bastante aqui na região. Na época eu jogava ainda. E também Você jogava onde na época? Na Juventus. Ok. E aí quando eu comecei a vir para cá, eu vi, assim, comecei a ver várias estruturas como essa, né? Que tinha restaurantes, depois com quartos, e muito turismo, né? Suíça, Suécia, Holanda, assim, muita gente que vinha aqui, né? E aí, como eu já tinha iniciado essa coisa de restaurante lá, em Fernando de Noronha, e aí eu falei assim, eu estou jogando ainda, enquanto eu estou jogando, até eu lembro, né, quando o arquiteto estava fazendo o projeto, eu falei assim, faz para ser casa, mas faz para ser também um negócio. Né, um negócio. Então... Tu tem que conversar com meu marido, porque eu lembrei, sabe por quê, Nani? Eu estou mudando, eu vou morar em Varese. Justamente porque meu marido hoje está trabalhando mais em Varese do que na nossa região, que é 1 hora da nossa casa para Varese, é 1 hora. E eu tô com um bebê pequeno, de 1 ano e 8 meses, né? Tô na mesma pegada que vocês, com um bebê pequeno. E eu falei pro meu marido, eu falei assim, não tem condições, você sai de manhã e volta à noite. Eu preciso de você mais perto de mim. Aí ele falou assim... Aí surgiu essa casa em Varese, esse apartamento, que é na esquina do trabalho dele. É 100 metros, juro pra vocês, assim, 200 metros. A casa. E como ele tem a vontade de montar um estúdio em Varese, aí ele falou a mesma coisa para arquiteta. Vamos montar um apartamento, mas que futuramente pode virar uma clínica. Aí, temos já várias coisas em comum. Várias coisas em comum. Mas continua, aí você falou para então, e aí conhecendo, né, assim, o tanto de turista, o tanto de... E o turismo ligado a isso, né, o vinho e a comida, né, que é uma coisa que eu também tinha acabado de descobrir, que era o meu hobby, né? Porque você jogando, você não tem muito tempo, né? Você está sempre treinando, viajando, jogando, concentrado. E você não pode fazer também muitos esportes radicais, assim, pode muita se coisa. Machucar, né? Então, o meu hobby era descobrir restaurantes legais para, enfim, né, comer bem, né? Ele tinha que comer, então tinha que comer, beber, se alimentar. Então aproveitou para conhecer um pouquinho mais da comida, que é fantástica, né, gente? Sim. Cada região tem a sua especificidade, né? Então, e aí veio a ideia de iniciar o projeto, né? Pois também, quando eu cheguei aqui, que eu não estava buscando, eu queria somente um pequeno jardim, né? Quando eu cheguei aqui tinha um jardim de 5 hectares, né? Com parreiral já que brotava, porque, para quem não sabe, hoje faz 3 anos que eu plantei uma nova uva e até agora não deu ainda. Esse ano começou a dar alguns cachos, né, de uva, mas tem que esperar ainda mais 2. Então você planta até você começar a fazer o vinho, são 5 anos que passam, né? Então é um negócio bem que tem que ter bastante paciência. E quando eu cheguei aqui, não estava buscando, já tinha o parreiral que já funcionava, né? Os proprietários já faziam o seu próprio vinho. Eu falei, legal, então olha aí, que legal. Vamos fazer o vinho, meu próprio vinho, tudo. Então, é uma delícia. Enfim, então foi... O vinho. Obrigado. Uma delícia. Ontem eu provei, eu falei, gente, que vinho. E eu já falei que eu vou levar, gente, eu vou comprar e vou levar. Vou levar, porque é delicioso. Complemento, gente. Gente, é delicioso. Estou fazendo propaganda mesmo aqui, porque é bom. Coloco para vocês aqui. É uma delícia. Então foi, assim... passo a passo, né? Os desejos foram aumentando à medida que eu ia conhecendo mais, né, a região. A região também. Às vezes a gente sonha uma coisa e com o passar dos anos não é mais aquilo. A gente vai mudando o nosso sonho de acordo com o que vai acontecendo na vida. Então tenha paciência. Olha o que ele falou agora pra gente. Olha que lição a gente tirou. Que são 5 anos para começar a brotar, para depois, né, começar a tirar, no caso dos cachos de uvas, para virar o vinho. As pessoas hoje com a internet, sabe o que acontece, gente? Elas olham alguém explodindo, elas dizem, meu Deus, eu vou fazer igual aquela pessoa porque eu vou ter o mesmo resultado. Não, gente, tem uma trajetória, tem uma história por trás. Não adianta você achar que você vai pegar, porque as pessoas acham que é só pegar uma equipe de videomake, de social media, colocar e todo mundo vai bater na porta e dizer, olha, eu quero teu produto, teu serviço. Não existe isso, gente. Tem capacitação, tem treinamento, tem resiliência, tem tudo uma preparação para você conquistar o posto que tanto você deseja. Olha, nós temos até uma convidada especial, a Bela, aqui do lado. Gente, olha, de verdade, assim, eu vejo o carinho e o capricho que vocês têm, mas claro, tudo na vida para ter sucesso, para ter uma consistência, tem que ver um lindo trabalho por trás.
Ontem ela recebeu a gente muito bem aqui, deu uma apresentação assim que foi um show. Você teve uma visão incrível em colocar ela realmente, porque é uma pessoa que você diz que é toda certinha, que é tudo perfeito, então entrega com muita excelência. Isso aí. E tudo. Às vezes as pessoas acham que trabalhar com um companheiro, né, com um marido, com mulher, não funciona. Nesse caso, vocês impactou alguma coisa ou não? Não. Eu acho que não. Assim, o nosso relacionamento... Assim, claro, né? Ela tá um pouco, desculpa interromper, porque agora ela tá bem sobrecarregada, porque antes ela fazia somente o back-office, né? E como aqui na Itália o período de... assim, nesse período, encontrar pessoas capazes, que queiram trabalhar, tá difícil, então ela começou a trabalhar também na sala. Então ela não trabalha na sala, agora ela tá um pouco sobrecarregada, isso aí impacta um pouco, Sim, né? que eu fico desabafando com ele, né? Não, mas impacta no sentido de realmente estar sobrecarregada e tem menos tempo, né? Às vezes ela, sim. Enfim, aí ela fica no final de semana, que é o período que a gente mais trabalha, ela fica na sala e eu fico com o Mateu, que a gente não encontrou uma pessoa que possa nos ajudar, né, com a babá. Entendo. E tudo, então eu faço babysitter. Não, eu como pai. Faz o pai. Mas eu te entendo, porque lá em casa é a mesma coisa. Eu estava conversando com ela a respeito disso, que eu falei assim, nossa, eu fiquei 3 meses agora sem suporte nenhum, gente. Suporte nenhum. Aí ela chegou lá em casa, né, a Bredinha, que é minha sócia e produtora do Ericast, ela falou assim, amiga, como tu consegue? Eu falei, eu não sei, depois que a gente vira mãe, a gente cria superpoderes que a gente nem imagina, a gente tira forças não sei da onde e a gente consegue resolver. E você encontrar pessoas competentes é difícil no mercado. Tanto que eu trouxe uma moça do Brasil para me ajudar. Eu não trouxe, eu não consegui pegar ninguém daqui. Eu peguei uma moça do Brasil porque já era de confiança, porque, entendeu? Não, gente, é o nosso filho, é o nosso bem maior. Não tem como você colocar qualquer pessoa. E aí, aqui, justamente, entra mais esse ponto, né? Que ela realmente é uma grande mulher, incrível, maravilhosa, inteligente, organizada e tudo. Então, justamente o que você falou, né? É o bem maior, o filho. E aí ela não sente que não tem ninguém à altura para... então ela quer fazer tudo. Além de cuidar de tudo isso, ela quer assim, ser perfeita, né, com o nosso filho. Então realmente é um período... É um pouco assim, pesado e é muito bom ser assim, eu acho, né? Só que eu gostaria de ser um pouquinho mais como ele, né? Porque essa coisa que eu tenho, né, de ter tudo bonitinho, perfeitinho, também é um defeito, né? Porque eu acho que às vezes eu tô tão sobrecarregada por causa disso, porque eu falo, caraca, eu não acho uma pessoa que consegue fazer isso do jeito que eu faço. E não é difícil, não é física quântica, né? Só que eu não acho, então deixa eu fazer. E é um defeito. Ela tem o perfil dominante, que nem eu, gente. A gente que tem o perfil dominante, a gente nunca vai achar que ninguém vai fazer melhor do que a gente. Olha, eu sou muito Mas eu sou virginiana, então pra mim tem que ser tudo assim, desde a hora que eu acordo. Eu tenho o pessoal do meu marketing, que eles... Porque eu dou curso de inteligência emocional, para a pessoa realmente criar inteligência, porque os nãos a gente vai receber sempre. Eu dou curso de vendas, para a pessoa vender com melhor qualidade para o cliente que ela deseja atingir, de organização e produtividade, para você ter tempo de qualidade, tanto no trabalho como na casa, porque você precisa ter esse equilíbrio. E eu dou também de marketing para as redes sociais. Então, eu tenho um workshop que se chama Jornada Recomeçar, que é para ajudar os profissionais a encontrar o caminho do sucesso no negócio deles. Eu vou dando um caminho, porque você tem que encontrar o equilíbrio, porque a gente tem uma vida. Não dá para esquecer também que a gente tem uma vida social e a nossa casa. E eu digo sempre para as meninas dizem, nossa, você tem um caráter, Erika, que eu já acordo assim, faz isso, faz aquilo, bota aquilo, faz aquilo, todo o tempo. Ontem o meu marido no telefone, porque é a primeira vez, depois de 1 ano e 8 meses, que eu dormi fora de casa. Eu estava apreensiva. Uma noite anterior eu não dormi. Aí meu marido, tá, Erika, tá bom, vou desligar, porque eu nunca vou fazer a altura. Então eu sei esse sentimento que você tem, mas às vezes a gente tem que deixar ir, porque as coisas vão acontecer, independentemente. Vão funcionar. Às vezes a gente tem que deixar um pouco no fluxo e ir acontecendo e dizer assim, não, eu confio. Quando você deixa,
Você diz assim, não, eu estou confiando no outro também. Eu sei que ninguém vai fazer melhor do que eu, mas o outro também é capaz, porque está tirando também um peso da gente. Verdade. Para tentar ajudar, até falar uma coisa que não vai morrer não, vai crescer, vai dar tudo certo. Não vai morrer não, vai dar certo, vai dar certo. E eu quero saber de vocês, qual foi o maior desafio que vocês tiveram até hoje na questão de empreender mesmo aqui na Europa? Qual foi o maior desafio que vocês tiveram aqui como empreendedor? Começa você dessa vez. Tá bom. Então, acho que o desafio principal, tudo bem que quando eu cheguei, não é que eu comecei do zero, né? Claro. O negócio já existia, o restaurante já funcionava, os quartos, estava tudo já funcionando, né? Então, no início, do mesmo jeito que quando fui para o Brasil, o desafio principal, maior, era a língua, né? Então, eu tinha que aprender. Que na Itália, sem a língua, você não consegue realmente, né? Inglês ou português, não. Tem que ser italiano. E para você se integrar mesmo na sociedade, tem que aprender. Então, a coisa principal é essa. Aí depois, trabalhando aqui, você tem que aprender também as regras que às vezes são diferentes, por exemplo, daquelas na Sérvia, ou no caso de vocês no Brasil, né? Então, tem que lidar com esses processos... A burocracia. Às vezes, exato, burocráticos, que não é fácil, é muito complicado, tem muitas camadas, mas, infelizmente, é o que é. Então, o que era mais difícil para mim, às vezes ainda é simplesmente aceitar, porque eu não consigo mudar aquela coisa, né? Sim. Então, é do jeito que é, e eu tenho que fazer aquilo que tem que fazer. Tem que ser feito. Exato. Então, é bem difícil. Foi também, o que foi difícil para mim era a mudança de, vamos dizer, carreira, né? Porque nunca trabalhei aqui. E por que eu pensei, né? Porque ele me chamou para fazer a gestão, a administração, né, do lugar. Eu falei, tá bom, mas assim, como o tempo estava passando, algumas pessoas que trabalhavam aqui estavam indo embora, a gente não conseguia achar mesmo, né, uma substituição, não tinha mesmo. Sim. Tanto que a gente está um pouco distante das cidades, então tem esse fator que dificulta um pouquinho mais também. Aí eu via o que o nosso chefe fazia. E eu tinha medo dele no início. Eu lembro quando não falava inglês, quando não falava italiano. Eu gosto de tomar cappuccino, né? Até tarde. Então, às vezes eu mandava ele fazer cappuccino pra mim, porque eu tô com medo de entrar na cozinha, gente. É uma coisa assim, vendo agora dessa perspectiva, assim, é muito engraçado. Mas, assim, é muito legal fazer esse podcast, porque justamente eu pensei nesses começos, vamos dizer assim. Sim, e eu não fico pensando né? nisso, eu só fico pensando às vezes, eu tenho que fazer. E foi muito legal pra mim, porque eu falei, não, eu tenho que parar, porque eu já fiz tanto, né? Se parabenizar. Então, às vezes a gente esquece de se parabenizar. Esquece a gente sempre de fica nós nessa mesmos, busca. fica se criticando, e se uma pessoa assim quer fazer tudo perfeito, nunca basta. Nunca é bom. Nunca. Então, sempre tem que ser melhor, tem que achar uma babá melhor, tem que trabalhar mais, tem que fazer coisas do melhor jeito possível. Então, cria um peso talvez desnecessário. Então, foi muito legal fazer isso, porque justamente eu não lembrei que eu tinha medo dele, né? Uma coisa assim. É porque a gente medo, para né? pensar... Mas eu não quis contato, porque eu achava que todo mundo aqui estava aqui, né? Sim. E eu aqui, porque eu comecei do zero, assim, nesse mundo, né? Respeitando o teu nada. Processo, né? Vamos respeitar o processo e parabenizar a cada, por exemplo, um atendimento no telefone que você fez. Nossa, eu consegui comunicar com o cliente. Parabéns. Às vezes a gente não faz isso. Parabéns, olha, eu consegui. Nossa, que bacana. Obrigada. Conta, né? Esse momento que você contou, eu também passei por ele na pandemia, né? Porque eu também, como jogador, como eu falei, né? Desde criança era sempre querer melhorar, dar um passe melhor, dar um chute melhor e tal, ganhar o próximo troféu. E só na pandemia que não podia jogar, que aí eu fui ver os vídeos, né? E até mesmo eu não entendia, por exemplo, aqui na Itália, onde eu ia, as pessoas me reconheciam, diziam assim, mas o que foi que eu fiz, né? Eu não tinha noção. Sim. Então, na pandemia, que foi aquele momento que você não podia jogar, aí eu comecei a ver os vídeos, né? Aí eu falei, eu comecei a entender, né? Eu falei, nossa, fiz realmente, né? Essa coisa que você falou, já fiz bastante, né? Já caminhei bastante. Então, é legal esse momento de você parar. Ou porque você decidiu parar ou forçado, né? Que foi o nosso, assim, o meu caso. Foi forçado? Foi? Você decidiu parar porque... Não, assim eu falo, né? Parar, eu parei já de jogar. Pandemia, né? Na pandemia. Eu parei de jogar profissionalmente já
há 3 anos, né? 3 anos que eu não jogo mais, né? Mas eu falei assim, naquele caso era o parar de que a pandemia você não podia jogar, né? Todo Queria mundo estar deu, jogando. mas desacelerou para todo mundo. A gente teve realmente que... a pandemia, particularmente, ela mudou a minha vida. Tudo começou na pandemia. Para mim foi porque eu cheguei aqui, como eu falei para vocês, por amor. Meu marido italiano veio para cá, falei assim, sou formada em administração, não sei falar língua, minha Laura, minha faculdade não é que eu posso fazer a mesma coisa aqui, trabalhar no banco não podia. E eu fiquei meio que perdida. Eu fui fazer o quê? Eu fui fazer um curso de estética. Eu cheguei aqui em julho, em setembro, gente, em setembro eu comecei um curso de estética. Eu da exata, fui para a saúde, né? Sem saber nada de italiano. Eu fui bem audaciosa. Fui aprender. Então, no curso de esteticista aqui, não é que você aprende. Eu pensava na minha cabeça que eu ia aprender a fazer unha, uma limpeza de rosto, uma massagem. Eu pensei que era algo simples, mas, gente, não existe isso. Eu fui aprender sobre circulação, as veias, os ossos, tudo do corpo do ser humano em italiano. E eu nem sabia italiano. É engraçado você falar isso. Que a mesma coisa, quando eu fui começar o curso de vinho também, né? Eu não bebia vinho até chegar aqui na Itália. Então, comecei a tomar vinho aqui na Itália, depois foi já me encantando e queria fazer. Aí fui fazer o curso de vinho também. E aí achei que vamos chegar lá, vamos experimentar o vinho, né? Degustar, e o cara vai explicar alguma coisa. Aí não, o cara começou não, porque bilhões de anos atrás, que a Terra era não sei o quê e tal, geografia e tal, é a mesma coisa assim, né? É a mesma coisa. E aí, justamente, pegando agora o gancho que você tinha perguntado, a dificuldade, e para mim é a mesma, né? Assim, a dificuldade é somente psicológica, né? Esse peso de aceitar que na Itália o italiano ele é assim, nunca é raso. Então a burocracia também nunca é rasa, tem sempre algo muito profundo, você tem que passar ali pelos processos, tem que esperar meses. Então esse peso para nós brasileiros eu acho que é ainda mais, né? Porque a gente o país e as pessoas de dar o jeitinho, né? Do jeitinho. Aqui não existe. Jeitinho, né? Aqui, ó, se você quer vir para cá dar jeitinho, sai fora, porque aqui não tem, não. Então, a fiscalização aqui, ó, é grande. Então, para mim também, essa é a maior dificuldade para mim, de aceitar e conviver, né, com isso, né? Nossa, é muito bom escutar histórias. Eu tive a ideia do podcast porque eu amo escutar histórias. Eu amo escutar histórias de superação. Eu aprendo, cada vez que eu sento com algum convidado, eu aprendo demais. Porque eu digo, gente, não tem nada melhor do que você aprender com a história do outro. Se você tiver humildade, você não precisa passar por aquilo. Porque os desafios de ser imigrante é grande. Mas, como vocês falaram aqui, você se capacitar, você ir atrás, você procurar, você se adaptar de uma forma, claro, vai ser pesado? Vai, mas você pode encontrar alguns caminhos mais leves, encurtar o teu caminho de dor aqui, porque é uma cultura diferente, mas é incrível. Eu amo esse país, eu adoro, vivo muito bem aqui, vim por amor, transformou toda a minha vida, não pensei que eu ia morar aqui, mas hoje eu sou muito feliz, tanto que eu tenho um filho italiano, um mini italianinho, o Lourenço. E não penso mudar. Eu acho que todo mundo na vida tem um propósito. Vocês têm um propósito lindo com o trabalho de vocês, que eu acredito que só vai crescer cada vez mais, porque tudo que vocês entregam com excelência. E se vocês puderem compartilhar, porque a gente já tá, o nosso bate-papo, gente, é um bate-papo, infelizmente, rápido, é um bate-papo que é pro nosso convidado voltar de novo, contar daqui a uns anos como é que tá a situação deles, o que eles fizeram de diferente, contar novidades, porque a nossa vida tá sempre, né, em mudanças, em ciclos. Mas eu quero saber de vocês, qual é o próximo passo que vocês pensam aqui com o espaço de vocês, quais são as próximas metas de vocês, porque todo ser humano tem que ter meta na vida. Exato. Eu só gostaria de voltar, porque atualmente estou lendo um livro que é muito legal. Não sei se posso dizer que está mudou minha vida, mas é quase aquilo. Provavelmente muitos conhecem, se chama O Monge que Vendeu a Sua Ferrari. Aí você falou que é muito importante ouvir as histórias, falar com as outras pessoas, porque você aprende. Aí nesse livro ele falou uma coisa que me tocou muito, que é aquele que acha que tem que passar por todas as dificuldades para aprender algo e melhorar, aquele vai sofrer. Mas aquele que aprende com os erros dos outros, ou percursos dos outros, é a pessoa inteligente, né? Então é muito legal ter essa oportunidade, né, de ouvir, contar as histórias, ouvir outras pessoas também, porque realmente, né, quando a gente vê
uma pessoa, o que ela construiu, Verdade. conseguiu te dar a gente fala na Sérvia, né? Um vento nas costas, né? Aquela Verdade. empurradinha, Aquele né? empurrão. Exato, porque nada é fácil, nenhum começo é fácil. A coisa mais difícil é o primeiro passo. É verdade, mas depois de dar o primeiro passo, Exato. já tira de letra. Exato, acho que é muito, muito legal o conceito, mas falando sobre o projeto, acho que eu já sabe o que eu vou falar, porque lá do lado da porta, da entrada, eu já tenho o lugar onde eu visualizo uma plaquinha vermelha, que é aquela placa que o restaurante coloca quando pega uma estrela Michelin. Então, a gente aqui, vocês conheceram ontem, tiveram essa experiência, não? É um restaurante gourmet e foi por causa disso, por causa do chefe, na verdade, que eu comecei a entrar também nesse, vamos dizer, trabalho aqui no restaurante mesmo, não só na gestão do negócio, né? Porque não é um simples, assim, prato, assim, colocado na mesa. Não é aquilo. Eu também não conhecia esse mundo, comecei a desvendar com ele. Sim. E foi muito legal porque tanto, eu acho que para ele quanto para mim, na Sérvia também, a comida era uma coisa um pouco mais simples. Sim. A gente abriu uma garrafa de vinho se um aniversário, uma coisa assim, uma ocasião especial. Aqui faz normal, parte, né, é do verdade. dia, exato. No Brasil também, a gente não tem isso, né? No Brasil é só quando a gente sai, uma festa. Comemora uma coisa. Aqui no almoço, aqui é pessoal, normal, assim, um acompanhamento normal. Então, quando eu vi aquilo que ele estava fazendo, quando sumiu esse medo, né, de levantar aí a gente no início, assim, não era muito alinhado, assim, teve dificuldades, né? Sim. Porque ele queria uma coisa, eu ou não entendia, ou queria outra, enfim, até achar, assim, começar o meio a estar termo. Exato, né? Na mesma, como se diz, a mesma página, a frequência, exato. Demorou um pouquinho, mas quando chegamos lá, aí eu falei, não, todo mundo tem que saber que essa berinjela não é uma berinjela, não é só uma berinjela, tem dias, horas de preparação atrás disso, e não só isso, tem tanta emoção, porque tantos pratos que ele faz vêm da infância dele, das lembranças com o pai, a mãe, os avós. Então, é muito lindo tudo isso que ele faz, que consegue transmitir, sim, né? em forma de comida, né? Em forma de um prato. Exato, consegue transmitir essa emoção em forma de um prato, né? Um prato. Então, quando a gente está aqui na sala, a gente conta a história, como contamos para vocês ontem. Não é só colocar o prato e você come e nem sabe, né? Porque tem tanto atrás desse prato. Então, foi por causa dele, né, que eu comecei a trabalhar aqui. Então, o meu objetivo principal, maior, é essa placa, né, que estou manifestando um pouco, né? Aquele lugar lá do lado da porta, para aquela placa que, assim, para mim, a gente merece. Merece muito. Não é uma coisa que depende somente, assim, de nós, porque é uma coisa muito subjetiva, né? Ou você gosta ou você não gosta. Eu acho que é difícil não gostar, sinceramente. Mas ninguém sabe. São alguns critérios que ninguém conhece. De burocracias. Gente, eu não gosto com de quem que a gente tem que bater na porta da casa lá? Quem é que eu tenho que bater na porta da casa e dizer, olha, vai lá e dá essa estrela. Ai, gente, mas olha, merecido. Vocês vão. Acho que vai chegar. Vai assim, chegar. É questão de tempo. Eu espero que isso seja esse ano. Então, o maior objetivo, por enquanto, aquilo que eu estou trabalhando, sonhando todos os dias, é aquilo. Vamos ver em novembro o que vai acontecer. E depois disso, a gente vê. Por enquanto é aquilo. Concorda? Bota o ponto final aberto, ou tem alguma coisa mais para agregar? Não, assim, como eu falei, né, era um hobby que eu tinha de encontrar esses restaurantes, assim, e era realmente aquilo que fazia parte da minha vida, né, e depois se transformou um pouco no sonho, né, de ter um restaurante com uma estrela, só que eu me desencantei um pouco, porque no sentido de a gente, não é que o chefe ele já está há 4 anos, nós estamos, né? E já há 4 anos que a qualidade é muito boa. Muito boa. E eu vi, assim, em alguns lugares,
eu percebia, mas como é que esse cara tem, a gente não tem ainda? É. Aí aquilo, eu falava assim, tem algo a mais além do que realmente a própria qualidade, o mérito da pessoa, e tem burocracias que eu não conheço, então eu desencantei um pouco com isso, mas pelo chefe e por ela, eu continuo sonhando. Sim. Não mais por aquele sonho que eu tinha, pelo romantismo do negócio, né? mas pela pessoa, né? Pelo chefe, que ele realmente merece, tem uma trajetória de crescimento, de viagens grandes, e por ela que realmente entrou no projeto e deu o toque dela. Então, enfim, por essa energia dos dois que agora assim estão alinhados. Que tem uma energia até de família, né? Familiar, vocês aqui, de família. Isso. Então, é isso aí. Ai, gente, eu quero ver. E eu quero voltar já com aquela plaquinha lá na frente, ver para contar para todo mundo que vocês já estão com essa plaquinha, porque é merecido. Ontem a gente conversando, depois no jantar, e as meninas, a gente falou, nossa, eles merecem, porque tudo impecável. A apresentação, a bebida, o detalhe, cada história que você conta, merece, mas vem no tempo, acredita que vem no tempo certo, vem no tempo de Deus. Isso, tudo tem seu tempo, mas só acrescentando também uma coisa, né, porque é um mundo que também eu não conhecia. Se eu fosse, eu poderia viver a minha vida comendo pão com manteiga, pão na chapa e suco de laranja, assim, eu poderia passar a minha vida comendo aquilo, né, então eu acho que ainda é o que eu mais gosto, mas aqui na Itália eu aprendi a tomar vinho, eu digo que eu aprendi a beber e a comer, eu não sabia, assim, eu fazia para encher a barriga, eu queria estar jogando bola. Sim. Mas quando você abre a mente para conhecer esse mundo, é muito legal, porque a gente estava de férias agora e acho que eu até peguei o Covid, não fiz o teste, mas eu acho porque eu perdi a sensibilidade do paladar e do olfato, né? E eu estava mal também, né, assim, na cama, assim, com febre e tudo. E aí eu tive uma percepção, né? Eu falei assim, se eu não posso sentir o gosto e o sabor, né? O sabor e o aroma das coisas, a minha vida foi reduzida quase pela metade, né? Então, e o vinho, o mundo do vinho e o mundo da gastronomia, ele faz com que você te dê mais vida, porque quando você começa a perceber as diferenças dos aromas, dos gostos, das coisas, você está aumentando a tua vida, porque a vida sem os sentidos, você não está vivendo, você está vivendo menos. Verdade. Então, essa percepção para mim foi bem interessante. É isso que a gente faz, né? Assim, quando fala de experiência, é isso, né? Porque a experiência visual, a apresentação é muito legal, aí depois tem um aroma, aí depois tem o sabor. Berinjela, que ela falou. Tem um prato que ele faz de berinjela que para mim é um dos pratos mais gostosos do mundo, com berinjela, assim, aí, beterraba. Eu odiava beterraba na minha infância, quando ficava gripado lá em Recife, tinha que beterraba com açúcar, com limão. Eu odiava aquilo. Aí o chefe, quando eu cheguei aqui, falou, beterraba. Assim, e aí, eu tenho trauma com beterraba, pelo amor de Deus. Mas aí o jeito que cozinha, né, a parte da beterraba específica, é algo sofisticado, diferenciado. Então é isso, sabe? Aumenta a tua vida, aumenta a tua... Enriquece mesmo. É sofisticado, é delicado. Então é um mundo assim que realmente, porque as pessoas, né, a gente no Brasil, a gente vê assim, eu às vezes posto uma foto do restaurante da minha família e falo assim, mas por que tão pouquinho? Então, é muito legal assim, né? Então convido a vocês a fazer assim, a abrir a mente e ter, possivelmente, ter uma experiência nesse mundo, pois... Incrível. E olha, vocês não vão sair com fome, não, porque eu vou falar pra vocês. Eu vim ontem aqui, eu sou prova viva. Eu saí ontem aqui, a gente comeu tantos pratos, porque são mini pratos, mas, gente, tantos que chegou uma hora, eu falei para as meninas, tanto que o doce ofereceu pra gente o doce, no final com o café, eu falei, Jasmine, eu não aguento mais, não. Tá bom, eu tô satisfeita, muito satisfeita. Ela não vai aguentar os docinhos, Érica. Eu falei, não dá mais. Por quê? Porque realmente a gente fica satisfeita, porque é uma sensação, nossa, muito diferente, muito gostoso, tudo de uma qualidade assim, impecável. Essa estrela vai vir para vocês, eu tenho certeza. E continue na caminhada cada vez mais, colocando emoção, colocando o trabalho, o amor de vocês, porque é isso que vocês passam para a gente, para os clientes que estão aqui utilizando, claro, o serviço de vocês. Mas antes de a gente terminar, porque infelizmente já está terminando o nosso tempo, o nosso bate-papo, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para aquela pessoa, né, que não deixar de sonhar,
de ter uma vida melhor, qual seria a mensagem que vocês deixariam para essa pessoa que está assistindo hoje esse episódio? Eu acho que... Eu acho que a coisa mais importante, o meu desafio maior era medo. E medo é nada mais do que a criação da nossa mente. Então, nada daquilo existe. Nada existe. Ninguém está te olhando, ninguém está te ouvindo. Não. É só você contra você mesmo. Então, importante é aceitar esse medo, faz parte de você, mas não deixe que aquilo seja um bloqueio, uma barreira. Porque você criou tudo isso na sua mente. E tem que dar o primeiro passo, que é mais difícil. Então, para fechar, falando daquele meu episódio, atenda o telefone. Atenda o telefone. Atenda o telefone, brava. Atenda o telefone que vai dar certo. Que tem um futuro lindo te esperando. Deixe sair aquilo que você já sabe. Não é perfeito, porque no começo nada é perfeito. Mas depois você tem tempo de melhorar. E tá tudo bem. Mas atenda. Não deixe o telefone tocar sem atender. Atenda. Brava. Eu acho que é muito linda essa mensagem, né? Muito linda essa mensagem tua. Só que eu sou tipo o oposto, né? Acho que é por isso que a gente se completa. Porque eu já sou o contrário, não tinha medo nenhum. Eu já achava que... ele atende já. Eu já achava que eu poderia fazer tudo o que quisesse. Então, e se a gente completar essas duas mensagens, acho que fica perfeito, né? Vai com medo ou vai sem medo, supere o medo, mas se prepare. Tudo é possível, mas só faça aquilo que você realmente tenha paixão, porque as dificuldades, elas batem forte, né? Então, se você não tiver a paixão para resistir e a capacidade de adaptar, de aprender, enfim, a humildade de ouvir também. Então, sabe, eu vi muitos amigos que não conseguiram, como eu, fazer a carreira no futebol, né? E eu tenho quase certeza que se eu pudesse entrar na cabeça deles, eu ia ver que era só por questão de humildade. O que é humildade? Humildade não é se sentir inferior aos outros. Não. Todos nós somos iguais, não tem ninguém superior a ninguém. Mas humildade é somente essa capacidade de você dobrar o teu pensamento, dobrar a tua ideia para, se não está dando certo, aprender uma ideia, ouvir uma ideia de alguém que pode te fazer evoluir, crescer, né? Então eu tenho quase certeza que as pessoas não dão certo porque insistem nas ideias que elas criaram na cabeça e não querem ouvir de ninguém. E aí não vai para frente, porque já dizia uma grande pessoa, né, somente o Einstein, dizia que fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente não é inteligente, né? Então, eu acho que isso. Supera o medo, mas acrescenta aí preparação, humildade e determinação. Perfeita. Vocês completaram na mensagem de vocês e é algo que eu sempre falo para quem participa dos meus workshops. Eu digo, gente, vocês podem ter o querer, mas só o querer não adianta. Vocês têm que se preparar, vocês têm que se capacitar. Às vezes você só precisa desenvolver alguma habilidade. Não adianta a gente ir para o campo sem ter uma base de um treinamento, porque senão você pode estar destruindo o seu sonho, que é só uma base. Ter uma base, um asfalto. Tem um asfalto sólido para você colocar. Claro, a gente vai praticando cada vez mais, a gente vai aprendendo ao longo do caminho, mas tenha uma base, porque se você não tiver essa base, qualquer ventinho vai te derrubar e vai te tirar fora do jogo. É isso aí, vai tirar do jogo. É isso. Olha, meus amores, eu quero agradecer mais uma vez. Obrigada, amei. Brevemente a gente vai voltar, que eu quero saber de novidades de vocês, tá bom? Quero novidades, coisas novas. Espero de verdade que vocês tenham gostado de participar do Ericast. Muito. E olha, a gente se encontra... antes da gente terminar, eu quero que você aqui, que tá aí, te inscreve aqui no nosso canal. Ativa o sininho, manda para muita gente. Eu tenho certeza que essa história aqui de superação, de resiliência, vai ajudar alguém que está aí precisando de uma palavra amiga. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Ericast!